Constituição Federal, artigo 21. Vamos lá. Compete à União. As competências da União: manter relações com os Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. É competência da União. Dentro do território nacional, qual ente da Federação é responsável por manter essa relação? É a União. Nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios como entes da Federação. E a União é responsável por isso. Declarar a guerra e celebrar a paz é competência da União na pessoa do chefe de Estado, que é o presidente da República. Ele é chefe de Estado e chefe de governo. Quando ele mantém relação internacional, declara guerra e paz, ele está agindo como chefe de Estado. Assegurar a defesa nacional, também competência da União, permitir nos casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou dele permaneçam temporariamente. Observe que quando nós estudamos, que a gente estuda lá no artigo 86, se não me engano, da Constituição, as competências do presidente da República, nós estudamos esse mesmo assunto. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou permaneçam nele temporariamente. Uma força armada estrangeira está atravessando o Brasil para ir para outro estado, ou vai acampar, vai permanecer aqui temporariamente. A União, através do presidente, que vai permitir. Emitir moeda, exclusivo da União. Se você emite uma moeda, se você destrói uma moeda, se você danifica, você comete crime federal. Por quê? É competência da União. 8º, administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio, capitalização, bem como as de seguro e previdência privada. Portanto, reservas cambiais, a quantidade de dólar que entra, que sai, fiscalizar as operações de natureza financeira. Então, crime de natureza cambial, financeiro, capitalização, até mesmo a previdência privada, que foi recentemente ali foi disciplinado pela lei. Então, elas agora todas são competência da União, e não dos Estados, não dos outros entes. Então, crime federal se você o faz. 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. O que vem a ser essa ordenação do território? Compete, portanto, à União elaborar esses planos nacionais de ordenação do território, que nada mais é do que a ocupação do território, o planejamento das ocupações, no potencial aproveitamento das estruturas existentes, para também garantir, preservar os recursos limitados, e para que não haja desastres ambientais, para que não haja desordem na organização do território. Então, tudo isso, esses planos são de competências da União. 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Serviço postal e o correio aéreo, competência da União. Nós sabemos que a empresa de Correios e Telégrafos, a AST, ela é uma empresa pública federal. Ela é uma empresa pública federal, pertence à União. Na empresa pública se difere da sociedade de economia mista. Na empresa pública, 100% do capital é público, portanto, 100% da União, se for empresa pública federal, como a empresa de Correios e Telégrafos. A sociedade de economia mista não, pode haver capital privado. 11. Elaborar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Essa concessão ela é a delegação do serviço público. Ela é a delegação, portanto, desse serviço de telecomunicação, por exemplo, a uma empresa privada. A delegação contratual vai ser regulamentada na forma do Poder Executivo. É um ajuste bilateral, ele é oneroso, e um exemplo de concessão é a concessão de TV.
a concessão das emissoras de rádio e televisão, então meio de telecomunicação. Então será concedido, é um exemplo de concessão. Existe a permissão também, que é mais precário, é unilateral, ela é um ato discricionário, pode ser até mesmo gratuito, e é a permissão do serviço público, permissão para que a empresa ela exerça o serviço público. Um detalhe aqui, pessoal, no caso de permissão de serviço público, ela é uma delegação a título precário, como já foi falado, ela não é a título precário, mas é mediante licitação também da prestação de serviço público. Ela pode ser feita pessoa física ou jurídica, e o interessante aqui na permissão é que a capacidade para seu desempenho é por conta e risco daquele que está... conta e risco daquele que recebeu, aquele que vai prestar o serviço, daquele ente privado que recebeu a permissão do serviço, é por conta e risco dele. Enquanto que no contrato de concessão é bilateral. Existe caso aqui que a União ela responde. No caso aqui da autorização, ela é mais precária ainda, é unilateral também. A concessão é bilateral, a autorização é unilateral e a permissão também é unilateral. Bilateral, somente a concessão. No caso da autorização, é mais precário que os outros dois e pode ser desfeito a qualquer momento por ato discricionário do Poder Executivo. Então, no caso das telecomunicações, pode ser autorização, concessão ou permissão de serviços públicos. No termo de lei, haverá uma lei que irá disciplinar essa concessão, essa permissão ou essa autorização. E ainda a criação de um órgão regulador. Um órgão regulador que vai ficar responsável pela fiscalização e acompanhamento dessa transferência, dessa concessão, dessa autorização, dessa permissão. Se você quer entender mais sobre autorização, concessão, permissão de serviço público, vá até a lei, pesquise Lei 8987 de 1995. Lei 8987 de 1995, que disciplina a concessão, autorização e permissão de serviço público no Brasil. 7. Compete ainda à União explorar direta ou mediante autorização, concessão e permissão. O quê? Os serviços de radiodifusão sonora ou de sons e imagens. A redação foi dada pela emenda constitucional de 15 de 8 de 95. Direta ou indiretamente. Pode ser os três: autorização, concessão ou permissão. Serviços de radiodifusão, a rádio. O interessante que aqui interessante, de 2/5 do Congresso Nacional, para que não seja renovada, para que não seja concedida a radiodifusão, é necessário, então, pelo menos 2/5 do Congresso Nacional. Está lá no artigo 223 da Constituição. Ainda compete à União, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados, onde situam os potenciais hidroenergéticos. Neste caso, nós sabemos que cada estado ele possui ali a sua empresa própria de energia. E neste caso, essas empresas, de acordo com a Constituição, esse serviço de instalação de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos da água, eles serão articulados com os estados onde situam esses potenciais hidrelétricos. Então ela vai explorar juntamente com a União e será articulado com o Estado. O Estado vai estar junto com a União para a concessão, a permissão e a autorização da exploração desse serviço de energia elétrica. Ainda a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, tudo isso, lembrar na prova que é mediante autorização, concessão e permissão da União. Nós vimos a C, agora a letra D. O serviço de transporte ferroviário, aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõem os limites de estado ou território.
Cuidado, o serviço de transporte aquaviário dentro do estado da Amazônia é competência do estado da Amazonas. Não tem nada a ver com a União. Agora, o serviço de transporte ferroviário é a União. Ferroviário pertence à União. Inclusive, nós temos a Polícia Ferroviária Federal. E ainda, entre os portos brasileiros, entre um porto e outro, pertence à União. Fronteiras nacionais, pertence à União e que transpõe os limites de mais de um estado ou território. Agora, o transporte aquaviário de mais de um estado pertence à União. É a concessão, é a delegação e a permissão da União. Letra E. Serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Ainda que seja rodoviário, mais de um estado, é a União que disciplina. Ou seja, interestadual vai ser a concessão da União e internacional de passageiros também será a União, que cabe a ela a concessão, permissão e autorização. Os portos marítimos, fluviais e lacustres, esses portos, os portos marítimos, os primeiros aqui, nós temos, por exemplo, exemplos aí, Porto de Açu, no Rio de Janeiro, Porto de Alumar, no Maranhão, Porto da Areia Branca, no Rio Grande do Norte, o Porto de Ilhéus, na Bahia, entre outros. Entre os portos fluviais, nós conhecemos alguns também, entre eles estão o Porto de Corumbá, que é o maior, nós temos o Porto de Juazeiro, na Bahia, Porto de Manaus, Porto de Pirapora, em Minas Gerais, são portos fluviais. E ainda os portos lacustres. Entre os portos lacustres, aqueles que estão situados à margem de lagos ou lagoas, o porto de Pelotas é o mais famoso. Então, nós temos portos marítimos, fluviais, lacustres e a competência para o transporte ali e a exploração desses portos por concessão, autorização e permissão da União. Continuando, 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos territórios. Cuidado aqui, pessoal. Manter o Poder Judiciário não é da União. Aqui nós estamos falando aqui do Poder Judiciário e o Ministério Público do Distrito Federal. Do Distrito Federal e dos territórios. Os territórios, eles integram a União. O Distrito Federal ele é mantido pela União financeiramente e a Defensoria Pública dos Territórios. Ministério Público e Defensoria Pública dos Territórios serão organizados e mantidos pela União. 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Pessoal, cuidado. A Polícia Civil do Distrito Federal, ela é mantida pela União, mas ela é subordinada ao governador do Distrito Federal. A Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares do Distrito Federal são mantidos e organizados pela União, mas não são subordinados à União. Eles são subordinados à hierarquia, lá ali dentro da hierarquia militar do Distrito Federal, bem como ainda que prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos. Então, a União presta assistência financeira ao Distrito Federal. Ela organiza e mantém. Eu não disse que a União está subordinada, que a Polícia Civil está subordinada à União. A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal são subordinados a seus respectivos comandos. No caso da Polícia Civil, o delegado de polícia, e a Polícia Militar, a hierarquia da própria Polícia Militar dentro do Distrito Federal, e não a União. Ela mantém e organiza, mas existe a subordinação dentro do Distrito Federal. 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia, cartografia de âmbito nacional. Alguém já viu falar no IBGE? 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas de programas de rádio e televisão. Cuidado mais uma vez. Exercer classificação
ela vai exigir que os canais de televisão e rádio, os programas de rádio, coloque aquela classificação. Aquilo que a gente vê lá, 18 anos, 12 anos, o horário, mas não vai haver a censura, como havia antigamente. Compete à União ainda, na pessoa do presidente, conceder a anistia. A anistia é competência da União, na pessoa do seu chefe de Estado, o presidente da República. A anistia é um esquecimento, ela é o ato, ela vem do latim amnésia, né? Esquecimento, é o ato pelo qual o poder público ele declara impuníveis por motivo de utilidade social, tantos quanto até certo dia fizeram determinados delitos, na maioria das vezes políticos, que estejam em bom comportamento, serão anistiados. Então vai esquecer, se não tivesse cometido o crime. Isso é anistia. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Planejamento e promover a defesa permanente. Então, calamidades e especialmente as secas e inundações. Aquelas inundações que todo ano acontecem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo, especialmente. Também acontecem algumas vezes no Nordeste, em todo o país. São Paulo é todo dia, né? Não pode chover. 19. Instituir o Sistema Nacional de Direcionamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Isso será disciplinado por regulamento. Portanto, é competência da União. Existe a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e que ela deve gerenciar esses recursos hídricos no Brasil. 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive a habitação, saneamento básico e transporte urbanos. Diretrizes vai vir de cima para baixo. Ela vai nortear como será feito este desenvolvimento urbano. O projeto, existe o plano diretor municipal. A União vai propor diretrizes para como vai funcionar esse plano diretor. 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Sistema Nacional de Viação. Já existe nesse SNV, o Sistema Nacional de Viação, existe a Lei 12.379. Lei 12.379 do ano de 2011, recente, 2.379 de 18 anos, que regula esse Sistema Nacional de Viação. E ele diz que, quanto aos modos de transporte, o SNV compreende o subsistema rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário. Então, rodovias, ferrovias, aquovias e aeronaves. Então, tudo isso está dentro do Sistema Nacional de Viação. Continuando, executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e fronteira. Esses serviços de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras é competência da União. Nós temos a Polícia Federal, que trabalha ali nos aeroportos, nós temos a Polícia Federal trabalhando na fronteira, nós temos nós temos ainda as Forças Armadas trabalhando nas fronteiras e a Marinha trabalhando ali no mar, junto com a Polícia Federal. Então, esses serviços de polícia ali, tudo competência da União. 23. Explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Qualquer coisa, tudo sobre pesquisa, lavras, em se tratando enriquecimento, reprocessamento, industrialização, nuclear, em se tratando de pesquisas nucleares, é sempre competência da União e deve observar as condições que nós veremos abaixo. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos. Não é permitido, portanto, segundo a Constituição Federal, não é
possível a construção de uma arma nuclear, uma bomba nuclear no Brasil. Aí alguém vai dizer, mas pode fazer uma emenda constitucional para modificar isso. Mas o nosso ordenamento jurídico brasileiro, por causa do Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, ele prevê a vedação do retrocesso. Portanto, no Brasil não poderá se construir armas nucleares. Letra B. Regime de permissão. Sob o regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisotôpicos para pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais. Um exemplo aqui de usos médicos, pessoal, desses radioisotôpicos, eles usam para detectar, por exemplo, vasos entupidos, ainda aquele carbono 14 que é utilizado ali para descobrir ali na medicina legal, a idade daquele material encontrado, são exemplos de utilização desses radioisotôpicos. Mas não só na medicina, mas na indústria e ainda agrícola. Lembrando que o método aqui é a permissão, regime de permissão. Então serão autorizadas a comercialização e utilização desses radioisotôpicos para esses três fins: medicinal, agrícola e industrial. Isso deve ser observado. C. Sob o regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e a utilização de radioisotôpicos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Nossa aula não é de física, pessoal. Você vai guardar para a sua prova de Constituição que o regime é permissão e utilização de radioisotôpicos de meia-vida. Existe o de curta vida, que eles decaem de seu potencial rapidamente, transformando em outro elemento. O de meia-vida, ele tem um período maior, mas não é tão longo. Então, desde que esse período seja igual ou inferior a 2 horas, então ele será permitida a permissão, autorização da produção, comercialização e utilização desses radioisotôpicos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Você vai guardar somente isso. Se cair física na sua prova, aí o negócio vai ser mais complicado. Aí você vai ter que estudar um pouquinho mais. Letra D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Responsabilidade civil. Aquele indivíduo que tem por permissão, ele produz, comercializa ou utiliza radioisotôpicos. Houve um vazamento, houve um dano ambiental, houve um dano físico, ele vai responder, ele vai ser punível, independente da existência de culpa. Basta o nexo causal. Eu tinha isotópico, ocorreu o dano. Vai ser responsabilidade civil. 24. A incompetência da União, organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Existe o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho ele está na órbita federal. O Ministério do Trabalho é de órbita federal. Ele é responsável, então, por organizar, manter e executar o que? A inspeção. A inspeção, a fiscalização do trabalho como todo, para que não haja exploração, para que não haja desvio na lei. 25 e último inciso aqui desse vídeo, estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Garimpagem, os recursos minerais pertencem à União, portanto, estabelecer as áreas que é permitido e quais as condições. Nós sabemos que existiam muito recentemente áreas de garimpagem de forma desumana, de forma quase escrava. Então a forma tem que ser por associação, de forma associativa, e a União que vai fiscalizar, vai estabelecer as áreas e condições para o exercício da garimpagem. Nós terminamos aqui o vídeo 21, no próximo daremos início no artigo 22. Lembrando que esse assunto do artigo 20 e 21 é uma chatice, porque é muita decoreba. Então aguardo você no próximo vídeo, onde o assunto vai melhorar. Muito obrigado e valeu!